Salve progressistas, eu sou o Clayson. A reportagem é de hoje, da Veja, agora no começo da tarde. Rony Lessa confirma a Veja ter sido ajudado por Bolsonaro em 2009. O PM reformado, acusado de matar Marielle, diz que recebeu ajuda do presidente, de quem era vizinho, mas diz que mal o conhece e, claro, alega inocência. A gente vai entender essa questão, vou trazer alguns elementos aqui, mas é importante também, nós já fizemos outros vídeos aqui falando sobre o caso Marielle, e acredito que o mais importante nessa história toda seja, principalmente, aliás, especificamente, especialmente, apontar quem é que mandou matar Marielle. Porque, veja bem, você vai perceber aqui no vídeo de hoje que a gente roda e sempre para em um ponto. Qual é esse ponto? Família Bolsonaro. É impressionante o que acontece. E também há um estranhamento. Desde quando a Marielle sofreu esse atentado bárbaro e acabou falecendo, executada, em plena rua, a gente fica se perguntando por que essa profusão, essa quantidade absurda de memes criados pelo gabinete do ódio. É impressionante. A gente sabe que os bolsonarentos, a ideia deles é ficar replicando tudo que sai do gabinete do ódio. Muita gente que fica replicando memes da Marielle mal sabe o que está acontecendo. Eles só sabem que aquilo é o assunto do momento e eles vão fazer a parte deles, que é essa parte de robô, de ficar replicando. E a gente sabe que é estranho. Para dizer o mínimo, para dizer pouco, é estranho demais que haja tantas questões voltadas do gabinete do ódio para Marielle. Mensagens de ódio, informações falsas. Olha, Marielle já foi colocada como esposa de traficante, aí mostraram uma foto, não era a foto da Marielle, não tinha nada a ver com isso, ela nunca foi esposa de traficante. Depois falaram que ela tinha uma ligação com o tráfico no Rio de Janeiro. Uma hora era uma facção, outra hora era uma facção rival dessa facção, nunca teve envolvimento com o tráfico. Depois já não era mais o tráfico, ela tem uma relação com a milícia. E aí, o que é milícia? Nunca foi comprovado nada nesse aspecto também. E a verdade, e essa verdade tem que ser colocada aqui, essa situação toda é preocupante, porque você fala, mas por que essa loucura do gabinete do ódio, desse grupo que parte do Bolsonaro, da família Bolsonaro, por que essa preocupação? Por que tantas notícias falsas? Por que tantos memes, a meu ver, memes criminosos, colocando piadas a respeito desse assassinato da Marielle? A gente fica perguntando, mas por que isso? Qual é a preocupação? É claro que indiretamente isso denota não só uma preocupação, como um desespero. Parecem desesperados desde o começo, desde a morte de Marielle. Eles fazem isso. E a gente está falando de um assassinato bárbaro, de uma execução. Que história é essa de ficar, tentando fazer piada, tirar sarro de uma execução bárbara? E a gente vê cristãos fazendo, gente que se diz cristão, né? Cristãos fazendo isso, evangélicos e tudo, mas todo mundo entrando nessa loucura contra a Marielle. Então a primeira observação é essa. Eu vou trazer outros elementos aqui para você, e eu sempre peço para você dar o like no vídeo, porque existe a possibilidade de, com o seu like, do nosso vídeo chegar a mais pessoas. E a gente precisa da sua ajuda. Então dê o like no vídeo, e se você não é inscrito, eu preciso da sua inscrição. Eu preciso que você se inscreva aqui no canal. E se você puder se inscrever em outros canais progressistas, seria maravilhoso. Mas se você conhece o nosso trabalho, por favor, se inscreva no canal. A primeira questão que eu quero trazer, o primeiro elemento, antes da gente voltar para encerrar o assunto a respeito dessa reportagem, explicar o que aconteceu com essa reportagem, porque na verdade foram videoconferência, né? Videoconferência, as repórteres, a Marina Lang e a Sofia Cerqueira, elas fizeram uma entrevista por videoconferência com o Rony Lessa, apontado como um dos assassinos de Marielle, e essa entrevista, elas estão divulgando vídeos,
talvez depois da gravação desse próprio vídeo aqui, ainda tenha outros vídeos que elas vão divulgar a respeito dessa entrevista, mas eu quero trazer alguns elementos aqui importantes para você. E um elemento que eu considero fundamental é o da esposa do Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega, ele foi uma pessoa ligada diretamente com o Flávio Bolsonaro. O Flávio, ele chegou a fazer uma homenagem ao Adriano da Nóbrega. O Bolsonaro diz que Adriano da Nóbrega era um herói quando foi homenageado. Bolsonaro afirmou que não tem nenhuma ligação com a milícia do Rio de Janeiro e minimizou o fato de um dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, ter condecorado Adriano da Nóbrega com a medalha Tiradentes na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual em 2005. E aqui você vê a relação direta do Flávio Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, com um miliciano. Um sujeito que foi morto como uma queima de arquivo pela polícia da Bahia, em conjunto com a polícia militar da Bahia, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi morto, executado, e aí, muito provavelmente com uma queima de arquivo. E aí a gente percebe que há essa ligação, inclusive, do Adriano da Nóbrega com o Fabrício Queiroz, e muitas questões precisam ser colocadas aqui. A esposa do Adriano da Nóbrega, que continua viva, ela fez em 2021 um depoimento. Nesse depoimento, ela sugere, inclusive, uma delação premiada. A viúva do miliciano Adriano da Nóbrega negocia uma delação premiada. O que está em jogo? Essa aqui é a foto, né, do miliciano, do Adriano da Nóbrega, que foi morto junto com a esposa. A morte do miliciano Adriano da Nóbrega, durante troca de tiros com a polícia baiana em fevereiro de 2020, foi envolta em mistério. Ainda que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia tenha informado que a perícia feita após o tiroteio não tenha levantado indícios de que tenha sido executado ou vítima de tortura, as explicações nunca detiveram a tese de que tenha havido queima de arquivo. O fato é que o ex-integrante do BOPE, conhecido como Capitão Adriano, levou para o túmulo segredos com potencial de levar os negócios das milícias de Rio das Pedras e Muzema e do escritório do crime, um grupo de pistoleiros que ele comandava, para perto da República. Veja bem, aqui nós estamos falando de negócios de milícias e desse escritório do crime, que era um escritório feito para mortes encomendadas, para perto da República. O que significa isso? Tendo em vista sua proximidade com a família do presidente Jair Bolsonaro, mais especificamente com o filho 01, o senador Flávio, mas agora parte da história pode ser revelada graças a um acordo de delação premiada negociado por sua viúva junto com o Ministério Público. Nessa reportagem aqui do Globo, viúva de Adriano da Nóbrega presta depoimento visando delação premiada e pretende trazer revelações do submundo da contravenção e do crime organizado. Tem até um caso aqui bem curioso, olha, casamento às pressas. 8 meses depois da morte de Adriano, Júlia se casou com Eduardo Vinícius Giraldi Silva, empresário que já patrocinou os 4 times de futebol do Rio, além de um lutador de MMA. Relatório da inteligência da Polícia Federal informa que Giraldes foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por associação criminosa, falsificação e uso de documento particular. Agora, olha só, Júlia e Giraldes se casaram num regime de comunhão total de bens, ou seja, tudo que foi adquirido antes e depois da união pertence aos dois, o que não é comum. O padrão em matrimônios é o regime de comunhão parcial de bens, em que o casal só divide o que foi construído junto, que constrói junto. Aqui a gente tem uma questão que é importante também para a gente entender, é que a Júlia também, né? Ela ficou 10 anos casada com Adriano da Nóbrega, não é nenhuma santa, mas a gente sabe que existem muitas questões aí para serem tratadas. Ainda numa reportagem de agosto de 2021, viúva de Adriano da Nóbrega revela quem é o chefe do escritório do crime. E ela aponta exatamente um bicheiro. Tá aqui, ó, a foto dele, né? O bicheiro Bernardo Belo Barbosa, apontado pela delatora como chefe do escritório do crime. E aqui tem uma questão fundamental sobre esse bicheiro,
que a viúva do Adriano da Nóbrega aponta como sendo o chefe do escritório do crime. Em uma interceptação de uma ligação, ele acaba falando coisas realmente muito reveladoras sobre o caso Marielle. O Brasil, de fato, colocou essa reportagem. Se viúva de Nóbrega delata Bolsonaro, sua vida acaba. E quem diz isso é o sócio ou dono, né, do escritório do crime, que é exatamente o Bernardo Belo, ex-presidente da Vila Isabel, em um áudio obtido pelo Brasil de Fato. Eu não posso colocar esse áudio aqui porque existem as questões de copyright, a gente acaba tendo um problema não só com o vídeo, como com o canal. Mas eu peço para que você entre aqui na descrição do vídeo para que você mesmo ouça esse áudio que foi divulgado com exclusividade pelo Brasil de Fato. Nesse áudio, o bicheiro diz: imagina se essa menina denuncia o Bolsonaro falando: olha só, o meu ex lá, Adriano da Nóbrega, estava todo dia com fulano de tal. Ela vai ferrar com o cara. Ok, pode até ferrar, mas vou acabar com a vida dela de verde, amarelo, azul e branco. Então veja bem, é um fato que esse miliciano, o Adriano da Nóbrega, que foi morto numa ação entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Militar da Bahia, é um fato que ele tinha uma proximidade muito grande. Veja bem, não é só essa situação dele ter recebido uma homenagem do Flávio Bolsonaro. Tem essa reportagem aqui da Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro empregou mãe e mulher de ex-PM do Rio, suspeito de chefiar milícia. Esse ex-PM é o Adriano da Nóbrega. Essa reportagem ela foi feita antes do falecimento do Adriano da Nóbrega. O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro empregou até novembro do ano passado em seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a mulher de um ex-policial militar suspeito de comandar milícias no Rio de Janeiro. O ex-capitão da PM, Adriano Magalhães da Nóbrega, 42, está foragido e é um dos 13 alvos de uma operação deflagrada nessa terça-feira. Então você percebe como que as coisas rodam e vão parar na família Bolsonaro? Por que, então, em um caso muito específico, naquele caso ainda do porteiro, o Bolsonaro, né, tem até o Witzel até colocou aqui essa fala, né? Witzel ensinou que o porteiro do condomínio de Bolsonaro foi intimidado no caso Marielle, porteiro do Vivendas da Barra, onde o presidente Jair Bolsonaro, um dos acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco, tem casas, mudou o seu depoimento. Ele havia dito que um dos suspeitos do crime foi ao local e sua entrada havia sido autorizada pelo seu Jair. Naquela ocasião, o Carlos Bolsonaro ele foi até a portaria do condomínio e retirou o HD com as gravações todas que estavam de posse do condomínio. Por que ele foi fazer isso? Se não tem nada para esconder, se não tem absolutamente nada de errado, qual é o motivo para fazer isso? Então a gente percebe realmente que a situação é muito complicada e sempre acaba esbarrando com o Bolsonaro. Dessa vez, nessa reportagem aqui, Lessa também confirmou que recebeu ajuda do presidente Jair Bolsonaro no fim de 2009, embora afirme que mal o conhece. Depois de perder parte da perna esquerda na explosão de uma bomba em seu carro, ele conta que o presidente, então deputado federal, intercedeu para que seu atendimento fosse priorizado na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Rony Lessa atribui o assassinato de Marielle ao Adriano da Nóbrega. Então a gente percebe, eu vou deixar aqui as reportagens, deixar todo o material aqui para você, o assunto é longo, é extenso, mas o que fica aqui é um pedido às autoridades para que a gente revele de forma definitiva quem mandou matar Marielle. Esse é o ponto, esse é o foco. Essa reportagem da Veja traz mais alguns elementos, mas ainda é muito raso na frente do que a gente realmente precisa. Nós precisamos chegar em quem mandou matar Marielle. E a cada dia que passa, mais difícil fica chegar até a esse mandante e mais fácil fica para que esse mandante se esconda e não seja, de certa forma, descoberto pelas autoridades. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acredita que a família Bolsonaro possa ter envolvimento com a morte de Marielle Franco?
coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Você pode nos ajudar o nosso trabalho por intermédio do Pix e também por intermédio do nosso Apoia-se. É muito importante que você ajude o nosso trabalho, porque a gente depende da sua ajuda para que a gente continue trabalhando. Se você não viu o vídeo que nós fizemos sobre a Ucrânia, a gente está fazendo uma série sobre a Ucrânia, vale muito a pena. Eu vou deixar o vídeo aqui no final para você acompanhar, porque é um vídeo muito bacana sobre questões históricas a respeito da Ucrânia. Grande abraço, bom final de semana.